Borundani ainda estava no ciclo terrestre. Os primeiros raios do sol anunciavam tanto o amanhecer quanto a suave aproximação da escuridão ao entardecer. Foi durante um entardecer neste cenário simples de sua aldeia africana que nós conversávamos. Estávamos sentados ao lado da porta de sua cabana. O sol estava se escondendo lentamente atrás das montanhas que rodeavam este lugar, e as sombras da noite cresciam pelo chão. Sentado de pernas cruzadas no chão sujo, Borunda comentou: já estou aqui há algum tempo e com o passar dos dias vou percebendo certas mudanças. Cada dia é um pouco diferente do dia anterior e o ar da noite vai ficando cada vez mais leve do que era antes. Borunda levantou-se, olhou para as montanhas e então começou a perguntar: há muito mais coisas além dessas montanhas, não há? Mais ainda além do céu, e o ar está cheio de mistério que não consigo captar. Lá na África, nós sabíamos da magia que os espíritos podem fazer com as forças ocultas. Agora sei que isso era verdade, porque não estou mais na África e, embora tudo pareça igual, na verdade não o é. Sei que estou no lugar onde os espíritos vivem. Às vezes eu os vejo. Eu sou um deles agora. Borunda tinha estado aqui por um bom tempo. Lentamente e sem esforço, ele estava se adaptando a este outro mundo, um mundo onde os espíritos vivem. Ele se levantou do chão em frente de sua cabana. Para fazer-lhe companhia, caminhei até onde ele parou. Olhei fixamente para as montanhas que cercavam a pequena aldeia. Sim, este é um lugar onde os espíritos vivem. Eu sou um espírito e você também. Foi daqui que nós viemos e é aqui onde nós realmente vivemos. A vida na Terra, lá na África, não era sua verdadeira vida, sua existência ou seu ser verdadeiro. A Terra serve para passarmos um tempo longe de casa. É um lugar onde se aprende o que não se pode aprender aqui. Ele me entendeu e esperou que eu continuasse. Escute, agora é a hora. Você está pronto. Olhe ao redor de sua aldeia. É o local de sua última vida. É como você se lembra. Veja o centro da aldeia onde sua tribo se reúne para conversar, cozinhar ou dançar. E mais adiante, depois das cabanas e da clareira, está a floresta onde você brincava quando criança e caçava quando adulto. Porém, antes que você estivesse lá, você esteve deste lado, e antes que você estivesse aqui, você estava lá. Contudo, é aqui onde nós estamos agora, neste local onde os espíritos vivem, que você começou, onde todos nós começamos. Ele concordou, ele sabia. Toquei seu ombro. Borunda virou-se e olhou-me nos olhos. Ele queria ouvir mais. Deixe-me mostrar e explicar. Vamos voltar e eu lhe mostrarei como foi que você passou daqui para lá e por todos os caminhos intermediários. Vou lhe mostrar tudo o que você precisa saber. Você vai passar por estradas pelas quais já passou e por muitas outras que estão pela frente.
Sua áurea estava mais forte agora e ele entendeu o que eu lhe disse. A antecipação do que estava por vir pulsou em seu ser, mas eu também sabia que ele tinha suas dúvidas, dúvidas essas que seguramente provinham das crenças de sua tribo. A princípio, suas crenças o ajudaram a se ajustar rapidamente, mas algumas dessas ideias eram agora responsáveis por seu estado de confusão. Aqueles que realmente acreditam em suas crenças piamente, sem reservas ou questionamento, têm uma grande dificuldade de entender uma realidade que não bate com suas expectativas. Os iorumbas davam muita ênfase à magia, encantamentos e rituais. Não dava muita atenção para o outro lado da espiritualidade, o significado de nossas vidas na Terra, o nível de conhecimento de Borumba sobre o mundo espiritual era básico. Agora era a hora de levá-lo além do ocultismo tribal. Ele conhecia o local onde os espíritos viviam através de sua magia. Agora ele esperava ver esses espíritos e se tornar parte deles. Isso era o que ele acreditava, porque isso era o que ele praticava. Borunda, deixe-me perguntar uma coisa. Isso era o que você esperava? Quero dizer, quando você estava na Terra, imaginava que os espíritos viviam num lugar parecido com este? Ele refletiu sobre minha pergunta e respondeu sim e não. Está claro que minha morte não foi nada. Eu simplesmente deixei um corpo velho e cansado para trás. Eu sabia que meus amigos e parentes iriam me receber. Mas onde estão os deuses? As 7 linhas do espírito? Onde está Exu, Iemanjá, Ogum e todos os outros? Eu não os vejo. Na terra eu os via claramente dançando diante de meus olhos. Eles não estão aqui. Esperei um pouco antes de explicar. Ele precisava saber mais do que havia perguntado. Existem muitos grupos de espírito aqui, Borunda. Lá em sua aldeia não há muitas pessoas diferentes. Não há jovens, velhos, homens, mulheres. É a mesma coisa aqui. Na crença dos Iorubas, os espíritos são divididos em grupos. Esse era provavelmente o melhor modo de explicar o mundo espiritual para ele. Os espíritos que você conhecia na Terra, aqueles que dançavam diante de seus olhos e vinham quando você os chamava, podem ser divididos em 2 grupos. O primeiro é formado por espíritos que se recusam a evoluir. Por alguma razão, eles não cortaram sua ligação com a Terra, não estão prontos ou não são capazes de dar um passo para frente. Eu lhe disse que, em outros locais na Terra, as pessoas chamavam esses espíritos de fantasma, e esses espíritos, ainda ligados à Terra, se sentem poderosos quando se envolvem com assuntos terrestres. Alguns deles não estão prontos para seguir adiante. Estão presos a vibrações da Terra por causa de seus egos ou vaidades. Existem algumas regras aqui, eu disse. Um espírito não pode ir onde quer. Vai só até onde as suas vibrações conseguem chegar.
e não há polícia ou exército para fiscalizar esta regra. Tudo funciona naturalmente. Borunda perguntou-me se esses espíritos estavam presos à terra porque suas vibrações não tinham sido purificadas. Fiquei surpreso com essa pergunta. Aparentemente, quando ele estava na terra e esses espíritos dançavam diante de seus olhos, ele viu mais do que imaginei. Você está certo, mas existem ainda grupos de espíritos mais evoluídos em missão no grupo. São os guias, os anjos ou, como eu, professores. Eu lhe disse que, quando ele praticava seus encantamentos, invocava espíritos ligados à terra. Se o objetivo do encanto era negativo, então o primeiro grupo respondia. A vibração de Borunda mostrava que ele estava pronto para aprender mais. Os Iorubas deram a ele uma compreensão sobre a continuação da vida após a morte. Minha tarefa era mostrar-lhe que a festa continuava em vários lugares diferentes. Ele poderia então escolher entre os lugares que sua vibração conseguiam alcançar o mais adequado. Sabe, Borunda, você esqueceu muito. Por exemplo, você sabe que você já viveu antes? Está na hora de se lembrar dessas vidas. Elas estão dentro de você. Elas são parte de você. Eu irei, se você permitir, ajudá-lo a encontrá-las. Seu rosto demonstrou o encanto e entusiasmo que sentiu. Ele estava pronto e eu também. A tarefa de ajudar um espírito a juntar as peças de seu quebra-cabeça pessoal é a parte favorita do meu trabalho. Eu e Borunda passamos por um túnel colorido e sinuoso, cheio de luzes e sons, sincronizados na mais perfeita ordem. Voltamos para o seu último nascimento na aldeia africana. Nós o vimos como uma criança aprendendo com os mais velhos a brincar e a caçar. Seus 60 anos terrestres passaram rapidamente diante de seus olhos, porém mais interessante do que quando ele os havia vivido. Ele se viu crescendo, aprendendo com a terra. Ele viu que todos os animais e plantas dependiam um dos outros. Começou a entender a harmonia da natureza, a chuva alimentando o sol trabalhando com aquele solo e as plantas nascendo dele. Essas plantas morreriam, fertilizariam o solo e todo o ciclo começaria novamente, renovando-se a cada estação. Borunda aprendeu os ritmos da terra, não por meio de um livro, mas sendo uma parte desses ritmos. Naquele momento, episódios de sua vida passaram diante dele. Notou que quando agia contra as regras da natureza, era punido. Viu que não era para ele dominar totalmente seu meio ambiente e aprendeu a ser mais humilde. Descobriu elementos que ele não podia dominar por conta própria e precisou da ajuda de sua tribo, aprendendo assim a achar seu lugar no coral da natureza. Eu então interrompi o filme de sua vida. Borunda, está na hora de mostrar-lhe outras coisas. Vamos voltar para a sua aldeia na África. Vamos ver como ela se encontra nos dias de hoje, depois que você partiu. No mesmo instante, nós estávamos lá.
Tudo que separa o mundo terrestre deste mundo espiritual são frequências diferenciadas de vibrações. Borunda e eu, como espíritos, estávamos em sua antiga aldeia terrestre. Nada havia mudado. As mulheres continuavam a andar até o límpido rio para lavar as roupas. As crianças brincavam nas proximidades e os adolescentes se preparavam para uma caça na floresta. Tudo está do mesmo jeito, eu disse. Todos os dias é a mesma coisa, mas no futuro aldeias como esta não existirão mais. Essas esferas de aprendizado não serão mais necessários. Os vilarejos pequenos e ermos estão desaparecendo aos poucos. Por quê? Perguntou Borunda. Aldeias como esta existem para que certos espíritos que estão começando a se desenvolver possam entrar nas vibrações terrestres em um nível básico. Esses espíritos não estão preparados para fazer escolhas difíceis, e nessas aldeias não existem muitas escolhas para serem feitas. Contudo, não pense que todas as pessoas que estão aqui estejam em um estágio inferior de desenvolvimento. Pensar isso seria um grave erro, mas conforme os espíritos evoluem e progridem, esse tipo de escola se torna cada vez menos necessário. Dirigi sua atenção de volta para a aldeia e apontei para o grupo de jovens caminhando para a floresta. Contei a ele que aqueles jovens eram seus bisnetos, que nasceram bem depois que ele se tornou um espírito. Como? Deixei este lugar alguns dias atrás. Não é possível que eles sejam tão velhos, lamentou ele. Compreendo sua dúvida, sorri. Disse a ele que falaríamos sobre o tempo depois. E, por falar em tempo, estava na hora de ir embora. Havia muito ainda para ser visto. Viemos até aqui para termos um ponto de partida, um local que você pudesse reconhecer. Então pedi a ele para lembrar-se do que havia visto. Uma aldeia minúscula numa parte remota da Nigéria, no continente africano, parte de um planeta chamado Terra. Também pedi para olhar o sol no céu. Era por volta do meio-dia, horário local. Venha, meu amigo, vamos visitar outros locais na esfera terrestre. Deixamos o futuro. Eu disse a ele que faríamos uma viagem ao passado. Borunda, nós vamos fazer uma viagem pela Terra, na época em que você viveu lá. A primeira parada foi na Europa para ver as cidades, fazendas e vilarejos. Eu disse a ele que num lugar tão pequeno como aquele, muito menor do que a região da qual a Nigéria fazia parte, viviam pessoas dos mais variados tipos. Depois fomos à Ásia, cujas florestas fizeram Borunda se lembrar de sua casa. Ele viu as cidades novas do Oriente, que, como na Europa, o deixaram muito surpreso. A seguir fomos para a América do Norte e lhe mostrei prédios enormes, onde milhares de pessoas viviam e trabalhavam.
Ele viu os céus escuros e os rios envenenados pelos homens. Voamos sobre fábricas, escritórios, trens, carros, cinemas. Ele viu todas aquelas invenções e todas aquelas pessoas diferentes que viveram exatamente na mesma época da sua morte. Borunda não fazia a mínima ideia de que essa civilização existiam enquanto ele vivia sua vida simples e calma na remota África. Nós então passamos pelo Oceano Atlântico e chegamos à sua pequena aldeia. Seus netos, com os demais do grupo, estavam voltando de mais um dia na floresta. Nós os observávamos enquanto eles voltavam para suas cabanas. 2 deles passaram do nosso lado. Sei que ele gostaria de tê-los tocado, mas ele não podia. Novamente aquela história de vibração. Borunda, foi aqui que nós começamos, em sua antiga aldeia. Os homens já retornaram de mais um dia de trabalho e as mulheres vão começar a cozinhar. Hoje a vida seguiu seu caminho usual, exatamente como aconteceu 30 anos atrás, quando você morava aqui. Nada mudou. A vida continua como era antes. Enquanto as pessoas aqui estavam vivendo suas vidas, e inúmeras outras em cidades e vilarejos diferentes estavam fazendo exatamente o mesmo, vivendo a vida que deveriam viver. Você consegue entender isso, meu amigo? O espírito não falou logo em seguida. Borunda passou algum tempo olhando para sua aldeia, como se estivesse olhando para ela pela primeira e última vez. De um certo modo, era isso mesmo. Conforme o desenvolvimento, o passado jamais é visto da mesma forma de novo. Finalmente ele falou. Sua voz carregava o tom de sobriedade e também certa melancolia, pelo que agora ele compreendia. Durante muitos anos eu dormi, cacei e brinquei aqui. Ensinei às minhas crianças nosso modo de vida, e nesse mesmo tempo, no mundo todo, pessoas que eu jamais conheci fizeram as mesmas coisas. O sol estava se pondo atrás das montanhas. Um tom azul se espalhava pela paisagem e os sons distantes da floresta chegavam a nossos ouvidos. Eu expliquei a ele que todas aquelas pessoas tão distantes estavam ali para aprender, crescer e desenvolver, assim como ele. Nós somos todos iguais. Cada pessoa vive a vida que lhe foi destinada a viver. Finalizei. O velho entendeu. Esta não foi a primeira vez que estive na Terra. Vivi lá em outros mundos muitas vezes. Agora nós estamos onde os espíritos vivem. Entendo que existem muitos lugares diferentes aqui também. Eu só conheci a pequena aldeia onde nasci e nunca imaginei que pudessem estar acontecendo tantas coisas à minha volta. É a mesma coisa que também, não é? Gostei muito do que ele disse. Foi como se uma lâmpada acendesse de repente. O espírito com o qual eu estava trabalhando juntasse todas as peças do quebra-cabeça. Sim, respondi. Assim como existem diferentes vidas que fazem parte da Terra, há diferentes vidas que fazem parte de você.
Está na hora de aprender mais. Deixamos sua aldeia para trás. Por cima do ombro, ele ainda tentou dar uma última olhada para seu antigo lar. As montanhas, as florestas, as cabanas marrons e as fogueiras acesas tentando dominar a escuridão. Ele ainda estava olhando quando um de seus bisnetos passou correndo por uma das estradas empoeiradas da aldeia. Eu sabia que o bisavô daquela criança não deixaria de protegê-la. Nós deixamos a vibração terrestre e voltamos para o astral. Não há nada de dramático nisso, e depois de um tempo você nem percebe mais a mudança. Estávamos andando numa praia de areia muito branca, com as ondas do mar suavemente se quebrando na costa. Estávamos conversando sobre suas vidas passadas. Ele estava prestes a analisar cada uma dessas vidas com o seu guia e professor. Agora, Borunda, você vai encontrar mais espíritos para ajudá-lo. Na verdade, você já os conhece há algum tempo. Então é só uma questão de se familiarizar de novo com eles. Era a hora de Borunda se encontrar com seus guias e professores. Eles são espíritos que estão conosco desde o dia em que nascemos, às vezes durante várias encarnações. Nós nos encontraremos com Borunda mais tarde, durante sua própria jornada para casa.